No dia 21 de março foi comemorado o Dia de Combate à Discriminação Racial. E por isso eu estou aqui agora, gente, com o professor Abelardo Mota, que vai explicar para a gente quais são as consequências jurídicas para quem pratica esse ato que, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso país. Olá, professor. Eu quero que você comece falando, antes de mais nada, o que é a discriminação racial, porque muitas das vezes as pessoas praticam, né, a discriminação sem mesmo saber. Então, defina para a gente. A discriminação racial é qualquer conduta praticada por uma pessoa com relação a outra relativa a questões de raça. Quando a gente fala em raça, a gente fala em todo tipo de raça. O negro, o pardo, o amarelo, o indígena. Todas essas pessoas, né, que estão classificadas de acordo com essa raça podem estar subordinadas a sofrer esse tipo de discriminação. E qualquer conduta, seja verbal, seja por atos, seja de forma escrita, né, ela pode caracterizar a discriminação racial. Então, quem pratica discriminação racial está cometendo um crime, né? Nós sabemos que tem uma lei que regula, né, todas essas hipóteses. Agora, fala pra gente, às vezes é difícil a gente provar que a pessoa sofreu discriminação, alguma coisa nesse sentido. Você acha que essa lei é eficaz? Olha, a eficácia da lei, ela depende de quando ela é utilizada, né? As pessoas, elas precisam fazer mais uso da lei para que possa acontecer delas sofrerem os direitos, né, garantir os direitos e sofrerem as reprimendas em razão dos atos que praticarem. É claro que tudo depende de prova, né? Então a prova deve estar constituída para que o processo tenha um resultado positivo para quem sofreu, quem é a vítima, e, né, tenha uma reprimenda, tenha uma consequência educativa para aquela pessoa que tenha causado essa conduta contra essa pessoa que sofreu a discriminação racial. Agora, então, vamos falar de alguns casos que são recorrentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, a discriminação no trabalho. Quem comete discriminação no ambiente do trabalho, quais são as hipóteses reguladas na lei e quais são as consequências jurídicas para essa pessoa que comete? A empresa, né, além de responder por essa conduta, ela ainda vai poder também sofrer as sanções relativas à reparação civil por danos que esse possível candidato, né, ou esse empregado tenha experimentado em razão dessa conduta discriminatória. E com relação aos crimes cometidos através dos meios de comunicação, por exemplo, quem divulga algum material que discrimina, que tenha essa questão de racismo, ela vai ter quais consequências jurídicas também? O simples fato de você já estar divulgando questões discriminatórias com relação a uma pessoa, seja em que esfera for de comunicação, já vai estar caracterizando a conduta criminosa de discriminação racial, né? O Estatuto da Igualdade Racial, ele estabelece isso como uma forma de crime passível de reclusão, né? Então, seja através dos meios sociais, Facebook, Orkut, Twitter, Instagram, qualquer outro tipo de forma, jornal, televisão, rádio, qualquer outro meio de comunicação que tiver um cunho discriminatório, mesmo que de forma subliminar, a pessoa já está praticando a conduta criminosa e ela vai poder responder em razão disso. E agora falando para quem está do outro lado, né, para quem sofre a discriminação, como que a pessoa pode denunciar esse crime, como que ela deve agir diante dessa situação? Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil hoje estão equipadas, né, com elementos técnicos de pessoal e equipamentos para receber esse tipo de acusação das pessoas que sofreram essa discriminação racial. No início da semana, uma criança sofreu uma agressão em razão dela ser negra, né, que aconteceu isso no Distrito Federal. Na quarta-feira, foi instituído pelo Distrito Federal o Disque Denúncia, o Disque Racismo. Através do ramal 156, qualquer pessoa dentro da área do Distrito Federal pode fazer uma denúncia e as polícias vão estar preparadas para fazer esse tipo de apuração para saber se o fato ocorreu ou não e quem são os responsáveis pela conduta. Agora, é importante, né, todos nós sabermos, conhecermos a lei, sabemos quais são as consequências para quem pratica esse crime, mas é mais importante ainda a pessoa ter consciência que não deve praticar e que todos somos iguais, independente de raça, etnia, cor, não é mesmo? Com certeza. O dia da eliminação da discriminação racial, inclusive, foi instituído para lembrar o universo que todos somos iguais.
né, foi instituído pela Organização das Nações Unidas como um repúdio, né, como uma forma de protestar contra qualquer ato que seja discriminatório. Não apenas com relação à raça, mas com relação a sexo, cor, idade, qualquer tipo de situação. Todos nós, independente da situação em que vivemos, somos iguais enquanto seres humanos. E precisamos de ter esse respaldo, né, que não seja se não for por outro ser humano, mas que o Estado lhe garanta esse respaldo. Então, muito obrigada, professor, por estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem também mais alguma dúvida, é só mandar pelo e-mail imprensa@unipam.edu.br. Não saia daí, porque o nosso assunto agora é religião.